Ótimo, então iniciamos a gravação e aqui eu registro minha saudação a todos e a todas, esses 15 participantes da nossa reunião. Bem-vindos a mais uma rodada, a rodada 12 do nosso Multi em Direito Eleitoral. Cumprimento uma vez mais as nossas juízes avaliadoras, Raquel Ramos, Jamile Coelho e Luísa Portela. É muito bom recebê-las em nossa casa. Em nome da Bardep e do IPRAD, as cumprimento de maneira bastante especial. E aos nossos competidores, ao Caio, ao Sérgio, à Luísa e à Maria Eduarda. É uma competição, mas somos todos amigos aqui, porque sabemos que no futuro todos nos encontraremos nos tribunais eleitorais, então recebam aqui a minha saudação e meu muito obrigado por terem iniciado essa jornada junto ao MUTI. Irei fazer alguns comentários iniciais, que carregam um teor operacional, mas que é importante. Já estamos chegando ao final das rodadas orais, mas é sempre bom repetir as nossas orientações. Todos e todas sabem que as equipes serão destinadas às equipes 15 minutos para sua fala inicial. Essa fala de 15 minutos, ela precisa ser obrigatoriamente dividida, certo? Ela não precisa ser dividida de forma igual, mas sim precisará ser dividida, até porque vocês estão sendo avaliados de forma individual pelas nossas juízas avaliadoras. E quanto à réplica e à tréplica, cada uma dessas terá 3 minutos de duração, podendo ser figurada com apenas um dos competidores ou uma das competidoras. O caso é o mesmo, foi encaminhado às juízas avaliadoras, aos competidores já há bastante tempo, de lavra do professor Valber Agra, todos estão familiarizados com o processo, então tenho certeza que se sairão muito bem. Por uma questão de organização, e vocês sabem que a Monique, que é da nossa equipe operacional, vai avisar quando estiver faltando 2 minutos e 1 minuto, correto? A presidente da sessão, ela irá interrompê-los quando acabar o tempo. Se tiverem perguntas, porque vocês sabem, as perguntas elas não são dirigidas ao final, mas sim durante a sustentação de vocês, ou seja, os avaliadores irão interrompê-los e interrompê-las, ou seja, estejam preparados. Esse tempo ele vai ser parado pela Monique, mas caso vocês sintam a necessidade de 1 ou 2 minutos a mais, ou o tempo que acharem necessário, isso ficará a cargo de vocês solicitarem à juíza presidente e ela conceder ou não esse pedido, certo? Então, agora, iniciando pela UFES, que representa o polo ativo, eu consulto a Luísa e a Maria Eduarda, quem irá começar a sustentação oral. Boa noite, Guilherme. Eu, Luísa, irei começar. Em seguida será a Maria Eduarda e nós iremos dividir o tempo igualmente, 7 minutos e meio para cada um. E quem fará a réplica e a tréplica, Luísa? Eu farei a réplica. Eu, Luísa. Então, para registro, vai aparecer ali no chat, enquanto eu faço essa pergunta para as cenas, vocês vão conferindo, tá? Sérgio e Caio, como que vai ficar a divisão de vocês? Ficará dividido em 9 minutos para mim, Sérgio Gabriel, e 6 minutos para o Caio, e ele fará a tréplica. Ótimo. UFES confirma o tempo estipulado no chat? Confirmado? Licença. O nosso tempo não apareceu aqui no Não? chat, não, Guilherme. Então. Acho Pronto, que foi agora agora. foi. Agora Foi sim. agora, foi agora. Tá correto, né? Sim, senhor, está correto. Maravilha. Luísa, Maria? Guilherme, só para confirmar, quem será a desembargadora presidente da sessão? A doutora Raquel Ramos, Perfeito, obrigada. certo? Bom, alguma dúvida dos competidores? Não, senhor. Não. Maravilha. Foi, Bem, professora. eu, Bom, então, sem mais questionamentos, eu passo a palavra de imediato à professora Raquel, que irá presidir a sessão, desejando muito sucesso a todos e a todas. boa noite a todos, é um prazer estar aqui.
Então, vamos dar início a mais uma sessão de sustentação oral. Fico muito feliz com essa atividade, porque, como bem disse o professor Valber no vídeo dele de apresentação do caso, é uma maneira de nós estimularmos a aproximação entre teoria e prática. Fico muito feliz também porque estou acompanhada das minhas colegas, doutora Luísa e doutora Jamile. Desejo boa sorte a todos. Então, inicio a sessão de sustentação oral, passando a palavra à equipe 116, mais precisamente a oradora Luísa Ferreira. Boa noite, eminente presidente, desembargadora Jamile, desembargadora Luísa. Eu me chamo Luísa Ferreira e, em conjunto da minha colega Maria Eduarda Braga, estarei defendendo os interesses dos autores Fernando Cabral, Partido C e Partidos D, nas AIGs aqui propostas. Excelências, antes de adentrar propriamente ao mérito dessas ações, é preciso alertar que o que está em debate aqui hoje, nesta corte, é algo muito sério. O que está em debate, excelências, é a legitimidade e a normalidade do pleito eleitoral que devem e necessitam ser protegidos por essa justiça. Em pesquisa recente, excelências, foi confirmado que quase 1/3 dos governadores atuais respondem por processos de abuso de poder. Isso é um absurdo, excelências. É um absurdo permitir no nosso país que candidatos abusem do seu poder com a manifesta intenção de afetar a normalidade e a legitimidade do pleito eleitoral. E quando isso é permitido de ocorrer, os únicos prejudicados somos nós. E é sob essa premissa que eu começo as minhas alegações. O meu primeiro ponto, excelência, diz respeito à ausência de interesse do Ministério Público Eleitoral em assumir a AIGE proposta pelo Partido C e pelo Partido D. Eu destaco esse ponto para dizer que a ausência de interesse do Ministério Público Eleitoral não é um fator suficiente e determinante para a extinção dessas ações. A fim de rememorarmos, o Partido C constitui atualmente a Federação Z e o Partido D atualmente se fundiu ao Partido F e virou o Partido G. A possibilidade de continuidade e prosseguimento dessas ações, excelência, se dá por um simples fato. O fato dos autores da AIGE possuírem legitimidade extraordinária, concorrente e disjuntivo. O que eu quero dizer a partir disso? É que ambos estão representando o direito alheio. Então, em caso de extinção de uma dos autores, há uma evidente sucessão processual para ocupar o espaço do polo ativo daqueles que são legitimamente possíveis de ocupar, como é o caso, por exemplo, do autor Fernando Cabral. Então, a mim me parece que, visto que o Ministério Público Eleitoral não é titular da AIGE e que Fernando Cabral continua sendo legítimo nessas ações, e visto que as 3 ações estão reunidas, não há o que se falar em extinção sem resolução do mérito de 2 das 3 AIGs aqui expostas por ausência de interesse do Ministério Público Eleitoral ou por uma suposta carência da ação. O meu segundo ponto, excelências, diz respeito da desnecessidade de litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos e, conforme será exposto a seguir, aos prefeitos que foram manipulados e concordaram com os atos abusivos da governadora. Já é um entendimento pacífico e uníssono no Tribunal Superior Eleitoral de que, em ação de investigação judicial eleitoral, não se é exigido o litisconsórcio passivo necessário. E acho que é acertada a jurisprudência nesse ponto, porque a leitura do artigo 114 do CPC é evidente que existe litisconsórcio passivo necessário quando, para a eficácia da sentença, é necessária a citação daqueles que estão ocupando o polo passivo da ação. E a mim me parece que não depende a eficácia da sentença, não depende da citação de todos os réus, todos os investigados nessa ação de investigação judicial eleitoral. Bom, excelências, feitas essas considerações iniciais, eu passo à análise do mérito dessa demanda. A fim de melhor compreensão dos atos perpetrados pelos investigados, eu e minha colega dividimos as explicações pelos abusos que foram cometidos. Em razão do tempo regimental que me é concedido, irei me ater ao abuso de poder econômico. Quais são os fatos, excelências, em que foi imputado o abuso de poder econômico neste caso? O fato número 1 diz respeito a um showmício organizado e financiado pela investigada no município de Lages,
no dia 19 de agosto de 2022, um município que contém, gravem excelências, 80 mil habitantes. Nesse showmício foi realizada a apresentação de uma banda, foi alugado um clube privativo e houve a venda de bebidas e petiscos no local. O fato número 2, que se atribui ao abuso de poder econômico, excelências, diz ao absurdo que o investigado cometeu de permitir que pessoas jurídicas comprassem pacotes de disparo em massa para que o Fernando Cabral, seu adversário, fosse atacado. Esses fatos estão devidamente comprovados, visto a notícia que foi veiculada no Jornal do Estado e está devidamente juntadas esses autos. E, além disso, os documentos oriundos da Operação Loki, juntados recentemente nesses autos, ratificam aquilo que já era sabido, que, no caso, é a compra de pacotes de disparo de massa por pessoa jurídica. Sobre essa questão, excelências, é amplamente possível a admissão desses documentos. Em primeiro lugar, porque trata-se de documento e não de um fato novo, visto que o que se trata são questões fáticas que já haviam sido tratadas em petição inicial. E um segundo ponto, por força do artigo 23 da Lei Complementar 6490, visto que a Operação Loki foi amplamente divulgada, a mim me parece que o julgador, independente da juntada ou não de documentos da Operação Loki nestes autos, poderia fazer algum juízo de valor sobre este fato. Quanto ao fato número 3, excelências, dos atos de abuso de poder econômico da investigada, diz respeito a também um showmício realizado em Macondo. O agravante desse showmício, inclusive, é que não houve a venda, mas sim a distribuição de bebidas alcoólicas para a população. A prova que se tem disso é uma gravação pública, totalmente ilícita, visto que o STF recentemente julgou o tema 979 e admitiu a gravação pública sem ciência dos interlocutores na seara eleitoral, em que os próprios apoiadores de Marluce indicaram que a investigada teria sido responsável pelo financiamento e organização da festa. Excelências, o abuso de poder econômico está devidamente comprovado, visto que há um manifesto de esporte patrimonial nessas ações. A gravidade qualitativa se mostra presente, visto a alta reprovabilidade da conduta, seja da compra de pacotes de disparo de massa, seja pelo financiamento de festa com expectativa de público de 80 mil pessoas. E a gravidade quantitativa, excelência, se mostra devidamente demonstrada, visto que o pleito eleitoral, a normalidade, e a legitimidade do pleito eleitoral foram atingidas porque, nesses municípios, ambos com 80 mil habitantes, foi possível que Marluce perpetrasse seus atos abusivos a fim de angariar votos para si mesmo, manipulando a população e fazendo uso de distribuição de bebidas, distribuição de shows a seu favor. Excelências, eu agradeço a oportunidade de fala, é um prazer estar com vocês nessa noite e passo a palavra à minha colega Maria Eduarda para dar prosseguimento. Boa noite, eminentes julgadores. Em continuação aos argumentos brilhantemente ilustrados pela doutora Luísa, dou prosseguimento a essa sustentação em nome dos autores. A parte que cabe a mim nessa sustentação é a demonstração do abuso de poder político e do uso indevido dos meios de comunicação amplamente reiterados pelos investigados. Tratando especificamente do abuso de poder político, este foi percebido em 3 momentos. O primeiro deles foi o desvio de finalidade que decorreu de uma passeata em proveito das festividades do aniversário da cidade de Jurema, que contou ainda com proferimento de discurso pelos investigados, apoiados pelo prefeito, que também pediu votos, e ainda publicação nas redes sociais da prefeitura em apoio à candidatura de Marluce Cícero. O segundo evento foi a orquestração de desfile realizado na cidade de Macondo para mostrar à população a chegada das 40 novas viaturas da Guarda Municipal. Os investigados nesse ponto insistem em alegar que a equipe de Marluce não tinha conhecimento do desfile e marcou, coincidentemente, no mesmo local e no mesmo dia, no mesmo trajeto, carreata em prol de sua candidatura. Excelências, e nesse ponto eu rememoro, estamos tratando de um Estado predominantemente comandado pelo partido de Marluce há mais de 20 anos. E Macondo se trata de uma cidade pequena de interior. Eu afirmo, não existe a mínima possibilidade de se acreditar que essa carreata não tenha sido marcada propositalmente para ocorrer junto ao desfile de viaturas.
E o terceiro fato a que faço menção foi a coação dos servidores de Laje e Jurema para, ao publicarem em suas redes sociais montagens fraudulentas, desferindo críticas severas à imagem do candidato Fernando Cabral, principal adversário dos investigados. E neste ponto, excelências, é importante fazer uma distinção. O abuso de poder político se configura quando o agente público, nesse caso, o detentor de mandato eletivo, pratica desvio de finalidade eleitoreiro, atingindo bens e serviços públicos em prejuízo à isonomia entre as candidaturas. Por causa disso, o núcleo fático do abuso de poder político eventualmente pode recair sobre as condutas vedadas aos agentes públicos, cuja tipificação exige apenas a possibilidade de afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos. Porém, excelências, como já dito nessa sustentação, a gravidade é elemento típico das práticas abusivas, que se desdobram em um aspecto qualitativo, pelo alto grau de reprovabilidade da conduta, e em outro aspecto quantitativo, que significa elevada repercussão em determinado pleito. As condutas narradas nos autos se revelam graves do ponto de vista qualitativo pelo envolvimento direto dos investigados, pelos severos impactos decorrentes da apropriação simbólica das duas datas cívicas, quais sejam o desfile das viaturas e os proveitos de aniversário da cidade, e também da ausência de freios capazes de potencializar os ganhos eleitorais da chapa. Também está demonstrada, excelências, a gravidade quantitativa diante da gigantesca repercussão sobre o pleito, que pode ser ilustrada principalmente pelo uso das redes sociais da prefeitura para difundir a apropriação de coisa pública, pelo êxito em criar condições de dominância do espaço público e também pela utilização dos servidores para disseminar de forma massiva informações falsas, difamando a imagem de candidato adversário na infosfera, cujos impactos são incalculáveis. Assim, conclui-se, excelências, que diante da magnitude do pleito e a alta reprovabilidade das condutas, os desvios de finalidade aqui tratados demonstram que tiveram gravidade suficiente para atingir a normalidade e a legitimidade das eleições, preenchendo, assim, o núcleo típico do abuso de poder político, não podendo serem classificadas como meras condutas vedadas, por exemplo. Passo a tratar agora do uso indevido dos meios de comunicação. A imputação aqui se refere à desordem informacional provocada pelos investigados ao disseminarem de forma massiva informações falsas a respeito do candidato Fernando Cabral. Consta dos autos que, logo após a publicação de uma pesquisa que apontou o Fernando Cabral como avante, como predominante nas eleições, com 55% das intenções de voto, Marluce da Silva utilizou pacotes de disparo em massa de mensagens para difundir na infosfera que Fernando Cabral havia sido condenado em processo administrativo por improbidade, quando, na verdade, os pedidos desta ação foram julgados totalmente improcedentes. Perceba, eminente desembargadora Raquel, que o uso indevido dos meios de comunicação se caracterizam justamente pela exposição desproporcional de um candidato em detrimento de outro, ocasionando desequilíbrio da disputa eleitoral, pela gravidade das condutas. Essa hipótese está perfeitamente aplicável aos autos, em consonância, inclusive, com o entendimento majoritário do TSE, que aqui cito como exemplo o RESP eleitoral de número 470968, de relatoria da ministra Nancy Andrighi. O que pode... Eu queria fazer um questionamento, que eu não fiz antes, eu acho que até isso não foi esclarecido no início, certo, doutora Jamile e doutora Luísa, que nós podemos fazer questionamento ao longo da sustentação. Ao início, foi dito que era possível a reunião das ações e também foi feito um comentário, ainda na parte preliminar, quanto à possibilidade do uso das provas produzidas em outro processo. E o meu questionamento quanto as provas que são trazidas dos autos da Operação Locke, se não haveria, e eu gostaria de ouvi-la sobre isso, uma alteração da causa de pedir, quando é feita uma referência ao gabinete do ódio e também ao fato de que o sobrinho de Marluce teria também realizado os disparos, quando isso não estava na inicial. Excelência, se me permite responder, visto que fui responsável por essa parte da sustentação,
Em primeiro lugar, né, destacamos que não há uma extensão da causa de pedir neste caso, visto que há uma evidente juntada de documento novo e não de fato novo nestes autos. O que se tem é a permissão de documentos que dizem que são fatos acessórios aos fatos núcleo, né, norteadores da causa de pedir. Então, nós, autores, entendemos que a juntada desses documentos não estende a causa de pedir, visto que são fatos que já foram tratados em inicial, qual seja a compra por pessoa jurídica, qual seja pelo sobrinho ou seja pelo genro, continua sendo uma pessoa jurídica comprando os pacotes de disparo de massa, e ainda que se entenda uma possível inovação quanto ao gabinete do ódio, a mim me parece que os atos perpetrados por Marluce, toda a construção deles, independente desses documentos juntados, diz respeito a uma perseguição e um ataque direto a Fernando Cabral. Então, a nós nos parece que esse contexto já estava narrado na inicial e ele apenas foi assessoriado por esses documentos juntados. Foi satisfeita a pergunta? Sim, sim. Eu gostaria de pedir à minha colega mais 1 minuto, visto que eu... 1 minuto, eu parei o relógio, tem 1 minuto. Estava 6h35. Muito obrigada, desembargadora. Dando continuidade aos argumentos expostos, perceba, eminente desembargadora, o que mais pode ser prejudicial para um candidato do que ver a sua imagem algemado sendo veiculada de forma massiva nas vésperas da eleição, com dizeres o condenando por ato ímprobo? Como essa disseminação pode não ter causado um desequilíbrio do pleito eleitoral? Portanto, está mais do que configurado o uso indevido dos meios de comunicação, não havendo que se falar em propaganda irregular, principalmente devido ao desequilíbrio nocivo que atingiu novamente a legitimidade e a normalidade das eleições. No que diz respeito aos documentos juntados, já como assegurado e como reafirmado pela doutora Luísa, posteriormente nos autos, esses documentos foram juntados, mas eles deflagram os intitulados Operação Locke e Gabinete do Ódio. Esses documentos apenas complementam o núcleo fático das AIGs, reforçando fatos essenciais já contemplados em linhas gerais na petição inicial. Segundo o ministro Benedito Gonçalves, a Justiça Eleitoral deve admitir em AIGs a inclusão de elementos que se destinem a demonstrar desdobramento dos fatos narrados, gravidade da conduta e responsabilidade dos investigados. No caso dela... O tempo foi concluído. Não tinha mais 1 minuto? Foi dado 1 minuto. Perdão, então, só vou encerrar. Diante disso, requer sejam julgados procedentes todos os pedidos arguidos na inicial, com a consequente cassação dos mandatos da governadora e vice-governadora eleitos e a declaração de inelegibilidade por 8 anos, nos termos da Lei Complementar 64 de 90. Agradeço a oportunidade de encerrar aqui minha sustentação. Parabéns, então, à equipe 116. Eu passo a palavra à equipe que começará agora com... A equipe 111 começará com Sérgio Gabriel. o Sérgio, a sustentação a ser realizada pelo Sérgio. Sérgio, você Já tem a palavra para falar como orador. Obrigado, excelência, eu cumprimento. Cumprimento igualmente também a todos os integrantes dessa corte, cumprimento as advogadas da parte contrária, que, apesar de notório conhecimento técnico demonstrado, encontram-se, ao nosso sentir, desarrazoadas, pelos motivos que nós ressaltaremos a seguir. Antes, cumpre-se, inicialmente, relembrar a Vossa Excelência que o caso em tela trata de 3 AIGs ajuizadas em face dos investigados Marluce da Silva e Cícero José, imputando-lhes, erroneamente ao nosso sentir, os ilícitos eleitorais de, como já dito, abuso do poder político, abuso do poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. Eu farei uma sustentação, primeiramente, apontando questões preliminares que eu reputo ser fulcrais a este caso que está sendo apresentado a Vossas Excelências. Primeiramente, eu gostaria de suscitar aqui sobre a união das AIGs, porque muito embora o 96B da Lei das Eleições, com a mini-reforma de 2015, tenha permitido essa reunião das ações eleitorais sobre o mesmo fato, o STF recentemente, sob a sede da ADI 5507, de relatoria do eminente ministro Dias Toffoli, trouxe a nós
essa percepção de que podem ser afastadas, sim, em casos concretos, quando o contraditório e a relevância do interesse público, a ampla defesa e outros princípios constitucionais envolvidos recomendem essa separação. Para o eminente relator, não se pode desconsiderar, no caso, o juiz de conveniência e oportunidade a ser realizado pelo próprio julgador, que deverá avaliar se a reunião causará muito tumulto processual ou violação do contraditório da ampla defesa. Vejam, excelências, nesse diapasão que eu trago, devem ser, portanto, desentranhadas essas AGEs, ao nosso sentir, que mencionamos anteriormente. As 3 que tratam sobre abuso de poder político, econômico e uso indevido dos meios de comunicação. Principalmente aquela que traz aos autos uma prova que não foi periciada. Repito, não foi periciada por violar a ampla defesa e o contraditório. A segunda questão, o segundo ponto em preliminares que eu trago, diz respeito justamente à ausência da legitimidade ativa dos partidos C e D, que foi suscitado pelas nossas eminentes colegas advogados anteriormente. Primeiro eu trago para o partido C, especificamente, que é polo ativo em uma das AGEs, que alega abuso do poder econômico decorrente de um suposto showmício. Nós sabemos que a prática é vedada pelo artigo 39, parágrafo 7º da Lei 9.504 de 97. Todavia... Presidente, poderia fazer uma pergunta? Sim, sim. Então, boa tarde a todos. Doutor Sérgio, eu só não entendi que o senhor falou que a impugnação dos senhores em relação à prova é a ausência de perícia, é isso? Também, excelência. É a ausência de perícia, além também daquilo que nós suscitaremos posteriormente em preliminares. Mas se a senhora quiser, eu posso adiantar esse ponto. Não? Posso aguardar, então. Perfeito. Prosseguindo o raciocínio feito anteriormente, o partido C, todavia, apesar das nossas discordâncias no mérito em relação a esse ponto do showmício, nós entendemos que tal nem sequer deve ser considerado neste prédio, tendo em vista que o partido C faz parte da Federação Z, como foi apontado pelos advogados anteriores. Eles devem atuar de modo único, tal como se subscreve no artigo 11A da Lei 9.096 de 95, motivo pelo qual, para nós, é evidente a ilegitimidade ativa do partido C para o juizamento da AIGE. Tal matéria, excelências, foi recentemente tema de um julgado do Colhendo do Tribunal Superior Eleitoral em sede de recurso ordinário eleitoral. O número foi 060095-751 de São Paulo, de relatoria do eminente ministro Raul Araújo Filho, onde acolheu-se a preliminar de ilegitimidade ativa do partido integrante de federação por força do artigo anteriormente citado. Partindo agora para o partido D, autor de uma das AIs também, verifica-se que este se fundiu com o partido F, para a formação do partido G. Com isso, há de se debater outro tópico fundamental, nossa percepção, que é a perda superveniente da legitimidade ativa. Pois bem, o egrégio Tribunal Superior Eleitoral fixou, numa petição feita a fim de esclarecimento, a petição era de número 060071-608 do Distrito Federal, que, segundo o artigo 27 da Lei 9.096 de 95, a partir da fusão da personalidade dos partidos que se reúnem, é extinta. Portanto, o partido D, ao fundir-se com o partido F, perde essa legitimidade ativa para ingressar com a ação em face da investigada. Não haveria, nesse caso, uma sucessão, já que no momento da propositura da ação, o partido tinha legitimidade para ajuizá-la? Entendemos que não, entendemos que há, de fato, uma perda superveniente, ou seja, posterior. No início, no princípio, ele possuía essa legitimidade e, ao extinguir-se a sua personalidade, nós entendemos, enquanto defesa, que essa legitimidade se extingue. Pois bem, posso prosseguir, excelência? Prosseguir. Do ponto 3 das preliminares, nós vemos suscitar sobre a impossibilidade da ampliação objetiva da demanda, por entendemos que fere o princípio constitucional da defesa no artigo 5º, inciso 55. Excelentes, conforme se aduz dos autos, antes de terminar o prazo estabelecido para o protocolo das alegações finais, Fernando Cabral, autor de uma das AGEs, parte neste processo
juntou ao processo documentos extraídos dos autos da Operação Loki, que foi deflagrado no dia 22 de 2 de 2023, para investigar um suposto complexo de indústrias de disparo em massa nas eleições de 2022. E também juntou outro dossiê cuja documentação supostamente demonstrava a existência de um gabinete do ódio estruturado com mobiliário e aparelhos eletrônicos da Prefeitura de Macondo para atacá-los. Excelências, essa pretensão não pode prosperar, principalmente sob o risco de ferir gravemente os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Eu infiro tanto, pois, no famoso caso da chapa Dilma Temer, a AIGE, se eu não me engano, é 19.4358, se eu não me engano, tal matéria foi amplamente discutida e o colegiado do Tribunal Superior Eleitoral firmou o entendimento de que as provas a serem apreciadas são aquelas produzidas até a estabilização da demanda, garantindo que as partes tenham um campo claro e delimitado para atuar, evitando surpresas e garantindo a segurança jurídica e a imparcialidade do processo eleitoral. Isto posto, subtraz, portanto, uma impossibilidade da ampliação dessa demanda, além do que se constatou na inicial, na exordial, numa circunstância de estabilização dessa demanda, tendo em vista, principalmente, as garantias constitucionais retrocitadas. O último ponto que nós trazemos, que nós suscitaremos ao escrutínio de Vossas Excelências, diz respeito, muito brevemente, à produção e utilização das provas ilícitas, o último ponto que foi questionado. A prova documental de vídeo em questão foi gravada em um ambiente fechado, em um ambiente que não era a céu aberto, tal como talvez suscitou a nossa querida amiga advogada em relação ao tema 979 do Supremo Tribunal Federal. Essas imagens foram captadas de pessoas que estavam claramente alcoolizadas, embriagadas, e esses indivíduos conversando entre si, uma conversa particular, foram gravados e nessa conversa, eles alegavam falsamente que a então investigada seria custeadora e promotora de um evento que ocorreria naquele local. Essa prova, porém, sequer foi periciada, destoando, em nossa opinião, as convicções do juízo naquilo que apregou a nossa Constituição em matéria de princípios processuais. Acatar a juntada desse vídeo sem submetê-lo à cadeia de custódia das provas seria aviltar brutal e covardemente, na nossa opinião, o processo como um todo, desconsiderando a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal e a segurança jurídica no nosso país. Outro assim, excelências, nós pugnamos aqui pela declaração da ilicitude dessa prova, tendo em vista justamente o que eu acabei de suscitar do tema 979 da Constituição. Nós acreditamos que não se aplica a consideração de ilicitude desse julgado, dessa prova, nessa prova, justamente por ela não gozar desse status de licitude por ter sido feito clandestinamente em um ambiente fechado. Eu passo agora, excelências, a palavra para o meu colega Caio Batista, que dissertará, que exporá para as senhoras sobre o mérito da questão. Muito obrigado. Excelências, dando continuidade, passo agora a falar das questões de mérito. E divido esse mérito nos 4 fatos que foram preponderantes para esse caso. O primeiro deles é do evento político que acontece na cidade de Lages, 19 de agosto de 2022. Aqui, não há que se falar em abuso do poder econômico, porque aqui não se há a prática caracterizada como showmício, prevista no artigo 39, parágrafo 7º da Lei das Eleições. O Tribunal Superior Eleitoral já entendeu que, para que se configure o abuso do poder econômico, isso deve se resultar do excesso de aproveitamento dos proventos financeiros para que se beneficie um candidato específico. Isso foi decidido no recurso ordinário de número 603902, de relatoria do ministro Sérgio Banhos. Além disso, é importante que haja um nexo de causalidade para que se comprove o dispêndio de modo desproporcional desses recursos patrimoniais. No caso concreto, não há repercussão financeira comprovada e não há provas do quanto foi gasto. Além disso, é importante se dizer que o evento aconteceu de um modo separado. O evento aconteceu em momentos separados e não há prova nenhuma nos autos que esses fatos aconteceram no mesmo lugar dentro do clube, de modo que se desconfigura esse abuso do poder econômico e se desconfigura também a prática de showmício. O segundo fato, que é a passeata em Jurema, acontecida no dia 3 de setembro de 2022, não há que se falar em abuso de poder político. Não havia qualquer conexão entre a passeata que foi realizada em homenagem à passeata que foi realizada com os festejos do município, as realizações das festividades dos municípios.
Os discursos que foram proferidos, eles foram realizados em momentos distintos e não em conjunto com a cerimônia oficial, o que, portanto, não caracteriza a utilização da estrutura pública. Os réus eles não concorrem para a organização desse evento, uma vez que eles sequer eles exerciam cargo eleitoral naquela localidade naquele momento. Além disso, a Justiça Eleitoral já possui entendimento que não se vislumbra uma irregularidade no fato de um candidato à reeleição fazer divulgações das ações políticas que foram desenvolvidas por sua gestão e também as que pretende desenvolver. Isso também foi do entendimento do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Portanto, não haveria sequer irregularidade no fato desse candidato fazer as suas menções, de modo que também não é conveniente que se faça uma punição em caráter desproporcional dos investigados que não concorrem para aquela situação. Não há sentido de punir esses candidatos investigados por essa situação. A doutrina, inclusive suscitada pelo eminente professor Valber de Moura Agra e pelo professor Carlos Mário Veloso, diz que para que haja configuração do abuso de poder político em determinado caso concreto, é necessário que, além da prova, esteja a sua materialização e também a ação, omissão ou desvio de finalidade do ato da administração pública. Esse não é o caso suscitado aqui. Senhora presidente, eu posso interromper, doutora Raquel? Sim. Queria fazer uma pergunta ao doutor Caio, porque ele está dizendo que não há utilização de recursos públicos, né? Mas pelo que foi narrado aqui nos fatos, no evento na cidade de Jurema, o palanque para o evento da campanha teria sido o mesmo utilizado para as comemorações da cidade. E quem custeou esse dinheiro? E quem custeou essa estrutura? Vocês conseguem trazer aos autos essa demonstração? Foram palanques diferentes? Foi o mesmo palanque? Essas informações não constam nos autos. O que consta nos autos é que, ao final, foi feita uma passeata e, ao fim dessa passeata, em um palanque em frente à sede da prefeitura, foi realizado um discurso. Em nenhum momento se afirma que foi utilizado o mesmo discurso do evento das festividades do município, até porque nada lá nos eventos da festividade do município é mencionado acerca de palanque. Eu gostaria de saber, doutor Caio, a propósito do evento de Jurema, como justificar que as redes sociais da prefeitura tenham divulgado o evento, considerando também o impacto que as redes sociais podem ter, ultrapassando o próprio município, sem que isso configure abuso de poder. Esse é um material que pode ter sido cometido por algum dos servidores do município, não pode ser suscitado como concorrente para que seja atingido os candidatos. Os candidatos eles não tinham vínculo algum de autoridade com os servidores do município que praticaram essas gravações. E essas gravações podiam ser feitas também pelo Instagram pessoal do prefeito ou por uma outra rede social do prefeito, e pode ter sido algum erro do servidor que fez essa gravação. Não é desproporcional fazer a punição dos candidatos por conta dessas gravações. Pode dar continuidade. Perfeito. Portanto, suscitando novamente a posição do professor Valber de Moura Agra, para que se configure o abuso de poder político, é necessário que, além da prova da materialização, estejam presentes a ação, omissão, o desvio de finalidade do ato da administração pública para que se haja a gravidade da conduta. Aqui, o que se demonstra é a não correlação dos fatos. Não tem como relacionar o suposto ato ilícito com a vontade dos réus. Quanto ao terceiro fato, que é o disparo de informações, que aconteceu em setembro de 2022, não há comprovação do uso indevido dos meios de comunicação. Não se sabe quem foi que divulgou essas informações. Não se há comprovação desse gabinete do ódio. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, inclusive, que não pode haver responsabilidade objetiva dos candidatos. Isso foi decidido no recurso especial eleitoral de número 600.000.148 de Alagoas, de relatoria do ministro Mauro Campbell Marques. O simples fato da investigada ser parente daqueles que alegadamente contribuiriam, em tese, para que um suposto ato ilícito aconteceram, isso não pode ser estendido a esses candidatos, tendo em vista a forma que foi proferido pelo ministro Alexandre de Moraes, no agrave recurso especial de número 221, número 21, de 2018. É importante que se diga também que a acusação de que servidores fizeram essa divulgação por meio de coação, ela também é inverossímil.
Haja visto o fato de que os servidores gozam de sua estabilidade e que não vão ser sucedidos justamente por uma suposta ameaça que possa ser realizada. Essas informações chegaram ao conhecimento da mídia por intermédio da famigerada Operação Locke, que foi uma investigação. Essa investigação que foi divulgada, não se sabe como esse sigilo foi interrompido, não se sabe como esse sigilo foi quebrado, como que essas informações chegaram a esse blog, que não tem compromisso com checagem de fatos, de duas uma. Ou esse blog está supondo e fazendo alegações com base em presunção, e aí nós vamos condenar alguém por presunção, ou nós estamos lidando com uma quebra do sigilo da investigação por meio de um blog, o que seria algo muito perigoso. É importante dizer que o Ministério Público Eleitoral sequer quis assumir o polo dessas áreas. No último, que se fala da carreata de Macondo, é importante que se diga que isso o discurso, os eventos aconteceram em localidades separadas, aconteceram em momentos separados, aconteceram em situações distintas. É importante se dizer que as pessoas que estavam... Eu peço mais um minuto, presidente, para que eu possa fazer a conclusão. O tempo será deferido, mas também será considerado na avaliação. Perfeito, muito obrigado. Eu levo em consideração, inclusive, que ali haviam pessoas que estavam fazendo uso desmedido de bebidas alcoólicas e que a utilização de som ambiente, ela deve ser considerada como possível, já que isso também foi decidido já pela Justiça Eleitoral. Levando em consideração que os direitos políticos devem ser interpretados de forma restritiva, é preciso ter máxima atenção às provas que foram suscitadas. Ante o exposto, requer a Vossa Excelência o acolhimento das preliminares de legitimidade ativa das AGES pelos partidos C e D, levando em consideração a resolução, a extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, inciso 6 do CPC, o desentranhamento dos vídeos ilícitos e requerendo a perícia técnica, a rejeição dos fatos advindos da Operação Locke, tendo em vista serem ilegais, e no mérito, a improcedência dos pedidos formulados pelas autoras nas suas iniciais. Muito bem, doutor Caio. Tempo encerrado, só para informar que foi ultrapassado 1 minuto e 20 segundos, pelo menos no meu cronômetro do tempo. Depois a secretaria pode informar qual o tempo que foi contabilizado por eles. Eu passo, então, a palavra à doutora Luísa para que ela faça a réplica. Muito obrigada, eminente presidente. Excelências, em sede de réplica, eu trago as seguintes questões. Em primeiro lugar, a defesa dos investigados, traz como argumento que não deveria ser reunidos as AGES aqui propostas. Eu destaco que, independente dos representantes, há evidente reunião dos processos. A leitura do artigo 96b é amplamente possível em virtude da identidade fática dessas ações. E o segundo ponto ainda da união dessas AGES, eles trazem o entendimento do STF e às vezes até mesmo do TSE da possibilidade de mitigação, né, do artigo 96b, mas eu acredito que, com o máximo respeito, eles não trazem isso da melhor forma contextualizada, porque é possível a mitigação do artigo 96b quando a instrução do processo pede, a instrumentalidade do processo pede essa separação, o que não é o caso dos autos, porque o desentranhamento levaria a uma contrariedade à celeridade, visto que os fatos são os mesmos, as provas produzidas foram as mesmas. Então, o prejuízo de separação é muito maior do que o de reunião. Passando para o meu segundo ponto, quanto que eles trazem sobre a prova não periciada, né, que seria da gravação. Eles partem de uma premissa de que foi um ambiente fechado, e eu novamente esclareço a essa corte de que tratou-se de uma gravação pública, visto que a festa foi realizada na rua, né, de acesso de todas as pessoas que estavam ali presentes, e por força do 979, né, do tema 979 do STF, é amplamente possível essa gravação. Caso essa corte entenda, né, haver alguma questão sobre essa prova, conforme defende o brilhantíssimo professor Gustavo Badaró, que essas questões não levem à inadmissibilidade da prova, mas sejam questionadas no âmbito da sua valoração. Quanto à ilegitimidade, excelências, eu nem irei me estender a esse ponto, porque é uma nítida sucessão processual entre os autores. Então, não há o que se falar em legitimidade do partido C ou D suficiente para a extinção das ações. Senhora presidente, posso solicitar a interrupção? Eu também, na sequência. Contanto, queria então só fazer a doutora Luísa, depois a doutora Jamile. Tá, queria só fazer o registro de que se a nossa pergunta, né, tanto minha quanto a doutora Luísa, atrapalhar o tempo da equipe, que seja devolvido para ambas as equipes.
Doutora Luísa, por favor. Ou vai ser eu? Não sei, desculpe, presidente. Pode continuar. Tá, eu gostaria que a doutora Luísa discorresse sobre a questão da legitimidade passiva, né? Aliás, do litisconsórcio passivo necessário, porque a gente não viu aqui que nenhum dos prefeitos que subiram nos palanques, inclusive para pedir votos, foram elencados no polo passivo da demanda. Então, eu gostaria que isso fosse explicitado e aclarado. E a minha pergunta diz respeito à legitimidade ativa do partido C, que compõe a federação, porque a doutora falou agora um pouco do partido D, que se trata de uma sucessão do partido G, mas como que figuraria a legitimidade ativa do partido C, tendo em vista que integra a federação? Perfeito, excelências. Agradeço a pergunta, respondendo primeiramente quanto à questão do litisconsórcio passivo. Conforme, né, trouxe inicialmente na minha sustentação, em sede de AIGE não é necessário o litisconsórcio passivo necessário entre os investigados e os possíveis beneficiários dessa ação. Então, conforme já explicitado, por força do 114 do CPC também, acredito não haver realmente, isso já é um entendimento uníssono no TSE, de desnecessidade de litisconsórcio entre os prefeitos e os investigados neste caso. E respondendo a segunda pergunta, quanto à legitimidade ativa do partido C, nós não ignoramos que um partido não pode atuar de forma isolada a sua federação. Contudo, neste caso em específico, a AIGE foi proposta enquanto o partido C ainda não integrava a federação, e ainda que integrasse, é amplamente possível o prosseguimento das AIGES, visto que, caso ele perca a sua legitimidade, Fernando Cabral, que é o autor que ainda permanece nessa ação, poderia assumir o seu polo ativo, em razão justamente do que também já falei, quanto à legitimidade extraordinária concorrente e disjuntiva. Satisfeitas, excelências? Muito obrigada. Continuando em sede de réplica, a defesa dos investigados também traz o julgamento da chapa Dilma Temer, e com mais respeito novamente, acredito que não tenha sido só Tempo uma... encerrado. Perfeito, porque eu fiquei na dúvida se haveria devolução do tempo das perguntas ou não. Que me foi concedido 2 minutos para a resposta, aí se puder, mas caso não ache oportuno, estou satisfeita. Não, mesmo considerando o tempo da resposta, o tempo já está concluído, tá bem? Então, eu passo agora a palavra à equipe 111 para que seja feita a tréplica pelo doutor Caio. Perfeito, excelências. Bom, quanto à questão sobre a federação dos partidos, não há comprovação alguma nos autos de que essa federação ela foi citada após a propositura das AGES, e sim que essa ação foi proposta quando essa federação já era existente. Quanto ao fato das questões da reunião das AGES, é possível suscitar a ADI número 5507 do Supremo Tribunal Federal, que diz que, em nome do interesse público e do contraditório, até para que haja um melhor julgamento das AGES, é possível que elas sejam dissociadas, que elas sejam separadas. Antes de tudo, é importante que se suscite a presença realmente das provas constituídas nos autos. Embora as acusações, em tese, possam ser graves, elas precisam ser acompanhadas de prova. Direito a uma ciência social que precisa estar acompanhada de prova. Os atos que ali foram realizados ao longo de toda essa campanha nada mais ultrapassam do que é a política cotidiana em qualquer estado. E é importante se dizer que política compõe a cultura. O professor Caio Prado Júnior, inclusive, já mencionou que cultura é um fato coletivo e não um fato individual. Portanto, o que se aconteceu ali é plenamente natural, não há provas de suas ilegalidades, e estão em pleno acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, de modo que se reitera os pedidos, tendo em vista que a réplica não elige a pretensão de defesa. Obrigada, doutor Caio. Eu gostaria de saber se as demais julgadoras têm algum questionamento a fazer. Nada mais da minha parte, presidente. Eu gostaria apenas, para concluir, doutor Caio e doutor Sérgio, que os senhores se manifestassem sobre a apropriação simbólica do evento realizado em Macondo.
Bom, não houve apropriação simbólica do evento realizado em Macondo. Os eventos ele foi realizado após aquilo que tinha sido feito como a experiência para que se divulgassem viaturas contratadas pelo município. Portanto, não há configuração, não há comprovação nos autos de que se havia uma apropriação daquilo ali que foi realizado. O que se houve foi um fato separado. Então, muito obrigada a todos os participantes. Acho que agora nós passaremos ao julgamento. Eu agradeço a todos, parabenizo a todos pelo esforço intelectual, de pesquisa e retórico, e passo a palavra ao doutor Guilherme para que ele conclua a sessão. Muito obrigado, doutora Raquel, doutora Luísa, doutora Jamile. Parabenizo as equipes da UFES e da Icenza. Parabéns pelas suas colocações. Icenza é a última, eu acho que o UFES tem mais uma, né? Ou é a última também? As duas são as últimas, então ficar na ansiedade aí até o resultado para as oitavas de final. Mas muito obrigado pela participação de vocês. As avaliadoras eu agradeço mais uma vez em nome da Bradep e da organização do MUT. Eu comento aqui que é apropriado e é a nossa orientação que as notas sejam disponibilizadas via site logo após o término da sessão, até para as informações serem um pouco mais fáceis para vocês. Mas caso não seja possível, sem problema algum, essas notas poderão ser depositadas em momento oportuno, tá bem? Eu agradeço a todos. Eu vejo a presença do professor José Paes, que é orientador. Bem-vinda, professora. Obrigado pela presença. E algum comentário ou último interesse de questionamento das equipes? Não? Nós estamos satisfeitos. Satisfeito também. Estamos satisfeitas e só parabenizar o esforço realmente, tirar do nervosismo. O MUT é uma situação extremamente importante que já vai preparando, né, as equipes e os oradores para os desafios que estão por vir. Então, parabéns à equipe, parabéns pelo interesse em participar e parabéns pela sustentação, réplica e tréplica dos 4 participantes. Eu também gostaria de parabenizá-las e aos integrantes da equipe 116 também. Não, 111, desculpa. Realmente é uma iniciativa muito bacana da Bradep e do IPRAD, mas não seria nada sem o interesse de vocês de participarem. Então, isso é muito bacana na graduação, estarem nesses projetos. Então, antes de mais nada, parabéns pelo interesse. Isso aí. Bom, então encerramos a nossa 12ª rodada do MUT. Amanhã tem mais, fiquem à vontade para participarem. Agradeço pelas nossas avaliadoras. E um último recado, eu relembro que o MUT tem incentivado doações ao Rio Grande do Sul através da rifa do IGAC, que é o Instituto Sul-Rio-Grandense de Direito Eleitoral. Então eu relembro, quem puder ajudar, toda contribuição é muito bem-vinda ao povo gaúcho, tá bem? Então, muito obrigado, uma boa noite a todos. Quem tem prazo para fazer no escritório, bons prazos. Quem vai dormir, uma boa noite a todos e até a próxima.